Às 7h37, a gente abre nosso canal agora em Salvador. O repórter Luiz Felipe Veloso está conosco para trazer as últimas dessa operação envolvendo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que teve os seus bens bloqueados, né, pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele é investigado em um esquema de fraudes de licitação, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro. Não é de hoje que Juscelino tá aparecendo nas páginas policiais do noticiário. Xará, bom dia para você. Quais são as últimas informações? Muito bom dia para você, Megali. Bom dia. Quem está conosco, Roberta Russo, né? Sou eu. Oi. Opa, bom dia para você. Bom dia. Pena pra gente falar coisa tão chata, né, Megali? Não podendo falar do sol da Bahia, mas vamos lá voltar para esse assunto que não tá fácil. Estamos de viagem marcada. Não sei se eu posso contar ainda, mas estamos de viagem marcada para Salvador. Tá na tua conta. Se eu pudesse contar, ótimo, contei. Se eu não pudesse, não vou dizer quando Só e por pros quê. ouvintes daqui do sábado, tranquilo. Mais pra frente a gente divulga os detalhes, mas é coisa boa. Diga lá, meu irmão. Trate de marcar um horário para as atividades não ortodoxas. Mas não tenha dúvida. Mas e aí? Quais são as últimas do ministro? Vamos lá. Vamos falar do ministro, né? O ministro Juscelino Filho, que teve ontem, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o bloqueio de R$835 mil dos bens dele bloqueados durante a Operação Benesse, que é realizada aí pela Polícia Federal. Essa operação que começou, essa fase da operação que começou na madrugada de ontem, aqui no Nordeste, 3 cidades do Maranhão, especificamente, 12 mandados de busca e apreensão cumpridos, inclusive o afastamento do cargo da prefeita Luana Rezende, a prefeita da cidade de Vitorino Freire, que é irmã do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Essa ação visa combater aí uma organização criminosa, né, conforme diz aí o processo de desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro envolvendo aí verbas federais da Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Rio Parnaíba. Bom, a companhia afirma que está colaborando com essas investigações e não é de agora. Disse, inclusive, em nota que demitiu um funcionário, Megali, no mês de agosto, após a conclusão de um processo interno. A Corregedoria Interna da Codevasf chegou à conclusão de um processo e demitiu esse funcionário. A operação foi realizada ontem em São Luís, Vitorino Freire e Bacabal, 3 cidades do Maranhão. A empresa que teve o nome envolvido com toda essa ação, a Construservice Empreendimentos e Construções Limitadas, ela emitiu nota ontem dizendo que foi contratada pela Codevasf para fazer as obras, afirmou estar à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos sobre as licitações. Foi iniciada em 2021 essa apuração, tá? Teve a primeira fase em 20 de julho de 2022 e a segunda em 5 de outubro do ano passado. Foram confirmados os envolvimentos desses autores, né? Eles vão responder por fraude à licitação, lavagem de dinheiro, organização criminosa, peculato, corrupção ativa e também corrupção passiva, Megali. O nome da operação de sexta-feira, viu, Benesse, remete à vantagem ou lucro que não vem de esforço ou trabalho. A gente tem nota aqui da prefeitura, da prefeita. Vamos lá? Bora. Prefeita Luana Rezende afirmou que tanto ela quanto a Prefeitura de Vitorino Freire sempre se colocaram à disposição das autoridades para esclarecimentos e entrega de documentos solicitados pela investigação. A prefeita informou ainda que a obra em questão é a pavimentação de uma estrada que atende 13 comunidades da cidade e que os recursos utilizados são oriundos de uma emenda parlamentar, instrumento legítimo para levar obras aos municípios. Segundo a prefeita, nenhum valor pessoal do município foi apreendido, apenas documentos que, em sua maioria, já estavam em órgãos de controle e também com a Codevasf. Também em nota, viu, os advogados que representam o ministro Juscelino Filho se declararam, disseram que o ministro não foi alvo de buscas, que o inquérito vai esclarecer os fatos e vai mostrar que não houve irregularidades. Afirmam ainda que, abre aspas, toda a atuação de Juscelino Filho como parlamentar e ministro tem sido pautada pelo interesse público e atendimento à população. Fecha aspas, Luiz Megali, Roberta. Ô, Luiz Felipe, explica para o nosso ouvinte, por gentileza, o que é essa Codevasf e por que essa empresa se tornou a menina dos olhos do Centrão mais fisiológico? Por que ela virou esse grande balcão de negócios do Centrão? Bom, a Codevasf foi criada na ditadura militar, né, pelo ex-presidente Ernesto Geisel, e ela tinha um objetivo específico de tratar da infraestrutura, do acesso à infraestrutura das cidades, dos estados, banhados pelo Rio São Francisco. Era esse o propósito. A gente sabe que algumas regiões, né, bastante isoladas, sobretudo essas que passam aqui por parte do oeste da Bahia, o norte de Minas Gerais,
precisavam dessa assistência lá àquela época. Então, esse órgão foi criado especificamente como Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Nos idos dos anos 2000, ou melhor, da década de 90, perdão, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ampliou essa atuação também para os estados banhados pelo Rio Parnaíba, ali entre Piauí e Maranhão. Então, ela passou a ter um alcance maior, né, oferindo aí emendas parlamentares, tendo acesso aí a financiamentos que permitiam, de alguma forma, que essas cidades no entorno pudessem se desenvolver, utilizando valores, dinheiros públicos, sendo um intermediador na contratação de empresas outras do campo privado para poder promover esse desenvolvimento. Agora, no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, né, essa atuação foi ampliada e hoje a Codevasf atende a 15 estados, sendo hoje um dos órgãos com maior capacidade de captação de recursos públicos para a execução de obras públicas e desenvolvimento dessas cidades que estão no seu entorno. O que isso acaba fazendo? Né? Grandes políticos, grandes partidos políticos, sobretudo aqueles que compõem o Centrão, têm grande interesse nas suas áreas de atuação, e aí a gente se refere inclusive ao atual presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, né, nos últimos anos, de nomear pessoas, né, virou um grande cabide de emprego, essa que é a verdade, nomear pessoas ligadas a ele para o desenvolvimento dessas cidades que acabam funcionando, entre aspas, como o curral eleitoral desses políticos, né? Ambiente onde eles conseguem divulgar os próprios nomes e desde então, desde que a coisa acontece desta forma, muitas ações e muitas investigações a respeito de superfaturamento, né, dessas obras acabam vindo à tona. Uma delas, começada em 2021, é essa que foi a Operação Odoacro, que acabou dando aí na sua terceira fase, recebendo na sua terceira fase ontem o nome de Operação Benesse, Megali. Como disse o Luiz Felipe, a Codevasf ela nunca parou de se expandir, né? Ela sempre foi crescendo, aumentando a sua área de atuação. Isso durante o governo FHC, durante a gestão Lula, durante a gestão Michel Temer, mas nada pode se comparar ao que foi feito na gestão Bolsonaro, em que essa área foi ampliada, como disse o Luiz Felipe, para 15 estados, o que equivale a mais de um terço do território brasileiro. 36%, né? Megali. Esse é o número exato? Do território nacional. É uma loucura, nacional. É muita grana. É muita grana. A gente está falando aqui de bilhões. Pois é, eu estou procurando aqui um levantamento de 2021. Se eu não me engano, foram 3 bilhões, mais de 3 bilhões de reais em recursos encaminhados só para a Codevasf, 2021. A gente estava falando de um período em plena pandemia, onde inclusive muitas obras estavam paradas, né, por força do decreto de calamidade pública que estava em vigência à época. 3 bilhões de reais. E como é uma empresa que se baseia em gestores regionais, são milhares de cargos de gerência, subgerente, diretoria, subdiretoria, coordenador disso, coordenador daquilo, engenheiro disso, porque são muitas obras e a própria empresa toca essas obras. E o que fez o ex-presidente Bolsonaro, ampliou a atuação da Codevasf e jogou tudo no colo do Lira. Falou, toma, Centrão, é seu. Ou seja, aquilo virou uma festa. Mas os caras vão lá só para roubar? Alguns vão, alguns vêm de dinheiro fácil para ser desviado ali. Outros estão interessados na visibilidade, nas obras, nos seus currais eleitorais, na propaganda, na vitrine. Enfim, não é uma relação saudável com o Estado brasileiro, esse dinheiro jorrando e sendo controlado por tão pouca gente. Isso Me permita uma caixa preta, Megali. Permito sim, Luiz. 1 bilhão e 300 milhões, uma correção, apenas de emendas parlamentares em 2021. 1 bilhão e 300 milhões de reais encaminhados para esses 15 estados que são aí atendidos pela Codevasf. Quem nomeou o atual dirigente é o deputado baiano, né, deputado federal Elmar Nascimento, tido aí como um dos nomes muito cotados, né, para substituir o Arthur Lira na próxima eleição, né, Megali? E os críticos, né, desse modelo esperavam que ele fosse mudar com a chegada do Lula ao poder, que ele fosse desfazer esse balcão de negócios, mas por enquanto isso não aconteceu. No primeiro trimestre deste ano, as doações à Codevasf feitas pela Codevasf somaram 106 milhões de reais, o que fica muito próximo dos 117 que esses mesmos recursos somaram no primeiro trimestre do ano passado, ou seja, por enquanto não mudou nada. Luiz, obrigado pelas informações, um grande abraço, até.
Sempre à disposição, um ótimo sábado para vocês. Valeu. Roberta.